Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 2. Vamos dar prosseguimento ao estudo desse Salmo, que tem por título o inabalável domínio e reino do Senhor sobre as nações. O inabalável domínio e reino do Senhor sobre as nações. Todos acharam? Vamos fazer a leitura do Salmo, meus irmãos. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhes darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oremos novamente ao Senhor. Deus eterno e bendito, suplicamos, Pai, que o Senhor continue ensinando a nós acerca da natureza do pecado humano, Senhor, do estado de rebelião dos homens para contigo, da maneira como essa essência do pecado, Senhor Deus, ainda milita em nossos corações, mas também, Senhor Deus, nos mostra e grava em nossos corações a Tua resposta, Senhor, as Tuas respostas por meio do Teu Filho, daquele a quem Tu constituiu como rei sobre a terra, Senhor, para que possa então glorificar o Teu nome e responder adequadamente às nações, Senhor. O que nós imploramos a Ti em Cristo, e já Te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Meus amados, fazendo uma recapitulação, do domingo passado nós introduzimos esse salmo e nós vimos que os primeiros versículos dele, mais especificamente do 1 ao 3, trata sobre a rebelião dos homens. Nos fala sobre a essência do pecado, que é rebelião contra Deus. É muito visível a linha de raciocínio do salmista quando ele fala que as nações odeiam ao Senhor. As nações têm repulsa ao governo do Senhor e então eles ficam imaginando e tramando coisas inúteis com o coração enfurecido contra Deus. A resposta disso é que eles constituem, então, autoridades para si e líderes segundo os seus próprios corações. E esses líderes são encarregados, então, de dar vazão à ira humana. Esses líderes são encarregados, então, de tramar planos contra o Senhor, tramar planos para destroná-lo e também contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Ou seja, os homens desejam governar a si mesmos. E não só desejam governar a si mesmos, eles querem dominar o mundo e governar o cosmos segundo o seu próprio coração. E para isso eles precisam destronar a Deus. Nós vemos que essa é a proposta de Satanás a Adão e Eva no jardim. Logo, em Babel, os homens também tentam destronar o Senhor. Nós vemos que há uma grande apostasia nos tempos de Noé, cujos os homens abandonam e desprezam a lei do Senhor e casam, então, de maneira mista os seus filhos com aqueles que são ímpios, com a descendência de Caim. E nós vemos que a Escritura nos mostra vários períodos de rebelião, a qual o Senhor responde, então, com furor e trazendo juízo sobre as nações. Hoje, então, meus irmãos, lembrando o que nós estudamos sobre ser isso a essência do pecado. E lembrem-se, Deus governa pela sua palavra. Então, na prática, a rebeldia contra o Senhor se manifesta pela desobediência à palavra, o desprezo à palavra, o incômodo com a palavra. Então,
nós precisamos lembrar que esse sacudir os laços, sacudir as algemas, é exatamente demonstrado no dia a dia dos homens na sua rebelião contra a palavra do Senhor. Depois de ter estudado adequadamente sobre a rebelião dos homens, nós passamos a observar a resposta do Senhor a essa rebelião. Nós tratamos no versículo 4 que a primeira resposta do Senhor é zombar desse ajuntamento, dessa aglomeração de exércitos. E nós vimos que essa é uma resposta adequada de um Deus Todo-Poderoso, porque ele não se sente ameaçado por essas nações. Todas as nações e os reis da terra se reúnem e tramam planos para destronar ao Senhor. Ele então vê isso e ri, porque ele não se sente ameaçado, não há nenhum abalo no governo do Senhor. Essa é a primeira resposta que nós vimos. Nós vimos que essa resposta é terrível para os ímpios, porque mostra a sua fraqueza, mostra a inutilidade dos seus pensamentos, mas é motivo de alívio e de consolo para o crente, porque o nosso rei não será abalado, irmãos, o seu poder não passará da sua mão. Hoje nós iremos considerar, então, o versículo 5 e o 6, propriamente dito, e analisar o restante da resposta de Deus. Então, a primeira parte da resposta do Senhor é zombaria. Ele olha para os exércitos da terra e zomba deles, e ri, e vê isso como algo ridículo. É impossível destronar ao Senhor. É impossível dominar aquele que é todo-poderoso e onipotente, o Criador dos céus e da terra. Mas observem, irmãos, que o segundo ato de resposta do Senhor é ira e fúria. Versículo 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o santo monte Sião. Observem, então, que essa palavra de Deus, que era vista como motivo de escárnio, de zombaria, de rebelião da humanidade, agora é uma palavra que traz pavor e tremor, porque o Senhor fala e ele então executa a sua ira e o seu furor sobre as nações. Irmãos, o termo ira e fúria aqui, eles são complementares, mostra que é uma resposta contra essa rebelião, uma resposta não só de provocação a Deus, como uma resposta, meus irmãos, de fúria, de que o Senhor lidará com esse pecado de maneira séria, proporcional. Ele vai trazer um juízo rigoroso sobre esses homens, um juízo que é proporcional à zombaria, à afronta, à rebelião deles. É exatamente isso que o texto está nos dizendo. É importante nós lembrarmos de uma coisa, irmãos. A maioria dos crentes tem um grande problema com doutrina. Os ouvidos parece que se abrem no momento da aplicação e da prática, criando uma lista de fazer e não fazer, mas esquecem do que fundamenta essa prática, que é a doutrina. E esse salmo aqui está nos dando fundamento para nós entendermos os movimentos do coração e os juízos do Senhor. Observem, então, que o Senhor começa a explicar que ele vai responder com fúria e ira, mas a Escritura, ela nos explica que essas palavras não são paixões de Deus. Tá? Atentem para isso, isso é muito importante. Quando nós falamos sobre ira e fúria, quando nós falamos sobre o Senhor respondendo com fogo, não é que Deus ele foi tomado repentinamente por uma raiva, como acontece com os homens. O nosso Deus ele é impassível. Essa palavra impassível significa que o Senhor ele não é afetado por paixões. Ele não acorda mais misericordioso amanhã do que ele é misericordioso hoje. Ele não acorda com mais ira amanhã do que ele tem ira hoje pelo pecado. Não há oscilação no humor de Deus. Essas palavras que nós lemos na Escritura é exatamente para que nós entendamos em linguagem adequada, humana, porque Deus fala na língua dos homens que o Senhor responderá com rigor e juízo. É exatamente isso que o Senhor quer deixar claro para nós. Observem Malaquias, por exemplo, 3:6. Observem o que o Senhor explica para Israel. É uma passagem importante para entender a impassibilidade do Senhor. Último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo.
Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Observem então que o Senhor diz, olha, vocês não foram destruídos porque eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, o Senhor não tem rompantes de fúria. O Senhor não teve um momento onde ele se irou mais com o povo de Israel e no outro dia ele se irava menos, e parece que esse relacionamento com o Senhor era balizado de acordo com as ações dos homens e que as ações dos homens produzem oscilação no humor de Deus. Não, irmãos, o que o Senhor está dizendo, olha, eu puno, eu trago castigo e juízo porque a minha natureza é de justiça. Então a natureza de justiça do Senhor sempre está atuando sobre os homens, irmãos. Essa expressão, ira e fúria no Salmo 2, quer dizer que o Senhor responderá adequadamente a essa rebelião. Adequadamente a essa rebelião. Imaginem que nós experimentamos de uma rebelião ou de um protesto, né? Que tem sido muito comum nos nossos dias. E então essas pessoas elas querem invadir a sede da polícia, querem invadir uma instituição. E então os policiais, eles se aproximam e eles olham assim, falam, olha gente, vamos ficar calmos, tá bom? E eles estão com armas, e estão com facões, e estão com metralhadoras para adentrar aquela instituição. E os policiais aproximam e falam, olha, não, vamos entregar rosas a eles para ver se acalma o humor deles. Isso não existe, irmãos. Eles precisam reprimir aquela rebelião com a força adequada para que ela cesse. O que nós estamos vendo aqui é um rei todo-poderoso sendo afrontado. Essa é a imagem que o salmista está desenhando diante dos nossos olhos. E esse rei precisa conter a rebelião de homens maus que querem tomar o reino, destronar o rei, acabar com o seu governo, espalhar o caos, o mal, a podridão sobre a terra. E, portanto, um rei justo precisa lidar com isso. E ele lida com ira e fúria. Essa ilustração de Deus como um varão de guerra, esmagando os homens, esmagando a rebelião e trazendo punição e fúria, não é uma imagem nova, meus irmãos. A Escritura narra o Senhor dessa maneira. Abra o Salmo de número 7. Abra o Salmo de número 7. Vamos ler aqui, meus irmãos, o versículo 6. Olha só o que Davi pede ao Senhor. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Atentem, meus irmãos, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco, para ele já preparou armas mortais, fez as suas sétalas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade, dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a sua cabeça e sobre o seu próprio crânio desce a sua violência. Então, a imagem de Deus afiando a sua espada e preparando o seu arco para trazer juízo sobre os homens não é algo novo. Os irmãos podem ler posteriormente o Salmo 68, a qual Davi diz, o Senhor vem contra os homens e esmagará os seus crânios. Portanto, meus irmãos, a imagem que o salmista quer dar aqui para as nações, lembrem-se do salmo completo, é que o Senhor vai responder adequadamente a essa afronta. Que esse motim e essa declaração de guerra contra Deus vai acabar em guerra. Só que quem vem contra eles não é um rei fraco, um rei que irá disputar adequadamente. Essas figuras de quebrar o crânio, quebrar o escudo, quebrar a lança, esmagar a cabeça dos homens, é uma imagem de um poder terrível,
que não tem como ser resistido. É uma dominação e uma força terrível no campo de batalha. O que Davi está tentando explicar aqui para as nações é que essa rebelião terá consequências de juízo e que esse juízo não pode ser evitado. Esse juízo será adequado, será com fúria, será um juízo proporcional à afronta de um Deus que é totalmente santo, puro e eterno. Portanto, o texto fala sobre o Senhor primeiramente rindo e depois, então, o Senhor reagindo a essa rebelião. Agora observem que quando o Senhor fala na sua fúria, ele deixa eles apavorados. Então o Senhor fala o seguinte no versículo 6: eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. A primeira resposta, zombaria. A segunda resposta, ira e furor. A terceira resposta, Deus constitui uma autoridade sobre a terra. E quando nós lemos o restante do Salmo, nós vemos que essa autoridade é o seu próprio Filho. Um rei que regerá as nações de maneira tão agradável a Deus que o próprio Deus reina por meio dele. Mas o Salmo faz um jogo, meus irmãos, de linguagem, onde esse rei é constituído no Monte Sião. E o Monte Sião é uma ilustração ou uma imagem da morada de Deus. Portanto, Deus fala que o filho dele, aquele que ele constitui como rei, ele assenta-se no trono como o próprio Deus. Ele reina por meio de Deus, no poder de Deus, para Deus, mas também como Deus, porque ele é Deus. E nós sabemos que isso vai sendo aclarado à medida que a revelação sobre Cristo ela é nos dada. Mas nós vamos trabalhar isso nas próximas pregações. Observem que a terceira resposta é que Deus constitui um rei. Então, nós temos aqui o Senhor zombando, o Senhor falando sobre ira e furor e constituindo um rei. Para quê? Porque é esse rei que vai colocar a ira e a fúria do Senhor em execução. Isso aqui serve, meus irmãos, para doutrinariamente desfazer o gnosticismo que tem entrado na igreja evangélica. Sabe que os gnósticos eles diziam? Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo. Que o Deus do Antigo Testamento é um demiurgo. Alguém irado, alguém que coloca leis para os homens seguirem. Mas o Deus do Novo Testamento não. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É alguém misericordioso, bom, alguém que não está muito importando para o pecado dos homens. Isso é, meus irmãos, uma blasfêmia contra o Deus que não muda. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, o Senhor, ele se indigna contra o pecado continuamente. E os seus atos de graça em prol dos homens não significa que ele deixou de se irar com o pecado. E sabe qual é a prova disso? Desse pensamento de que não, esse salmo é para o Antigo Testamento, no Novo Testamento isso não tem nenhuma relação. É que esse salmo, o salmo de número 2, ele é citado em Apocalipse 19, quando o Cordeiro vem dos céus para travar batalha contra os homens. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Vamos ler o versículo a partir do 11, Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus,
para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que recebem a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós temos aqui o Cordeiro de Deus vindo em ira sobre os homens. E a profecia anunciada no Salmo 2, o alerta anunciado no Salmo 2, parece que ganha um peso maior agora, não é verdade, irmãos? Após entender o Senhor respondendo com zombaria, ira, furor e constituindo o seu rei para executar as nações, observem como o convite do Salmo 2 ele se torna muito mais urgente. Volte para o Salmo 2. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho. Observem, irmãos, que quando nós entendemos o que de fato é o rigor do Senhor contra a rebelião dos homens, esse convite se torna um convite extremamente misericordioso e urgente. A imagem de Apocalipse é o Senhor vindo para batalhar. E essa imagem de guerra, ela não é algo que se esgota nos Salmos, ela perpassa toda a Escritura. O rei sendo provocado, o rei sendo instigado, o rei recebendo rebelião, afronta, banalização da sua palavra. Homens que, porque têm algum poder, observem o que o anjo diz, venham comer carne de reis, de comandantes e de poderosos sobre a terra. Os homens não são nada, irmãos. Não interessa quanto dinheiro, poder, status, fama, quanto de governo os homens venham a ter. Nada disso impedirá que o Senhor traga juízo sobre aqueles que blasfemam e desprezam a sua palavra e o Cordeiro de Deus. Precisamos entender isso. Não há nada que possa nos salvar a não ser nos render a esse rei. É esse o convite. O que o salmista está dizendo é: não se juntem com as nações. Não utilize a sua vida para ser arregimentado para esse exército, porque o Senhor vai trazer juízo sobre esse exército. Portanto, meus irmãos, nós vemos o Cordeiro do Senhor executando essa ira e essa fúria. Portanto, o Senhor responde com zombaria, o Senhor ele responde com ira e furor, mas não é uma ira de um rei que fica gritando dentro do seu palácio, ele institui o seu ungido para então lidar com a rebelião. O Senhor Jesus Cristo é uma resposta de Deus ao pecado, ao diabo e ao mundo. Ao mesmo tempo que ele traz graça e salvação aos homens e então expolia Satanás, ele também é uma resposta para a afronta dos homens contra Deus, fazendo então vingança pelo nome do Senhor. Nas pregações que vêm nós vamos analisar as características desse Messias e ver como ele é agradável, mas também como ele é firme e ele é poderoso. Para nós finalizarmos hoje, meus irmãos, nós iremos fazer algumas aplicações necessárias. Primeiramente, Deus não brinca com o pecado e não trata a sua glória com leviandade. É exatamente isso que nós tiramos daqui. Nós vemos nos primeiros versículos os homens se rebelando e afrontando ao Senhor, e desprezando a sua lei, e tramando planos para destroná-lo, e agora nós vemos o Senhor respondendo proporcionalmente a essa rebelião. Deus não brinca com o pecado e não trata a sua glória com leviandade. Eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Os homens criaram uma visão não bíblica do Senhor em relação ao pecado.
Pecado é transgressão da lei. Pecado afronta a glória de Deus. Pecado é uma declaração de guerra contra o Senhor. É isso que o salmista está nos ensinando. Pecado é declaração de guerra contra Deus. É algo objetivo. A lei que eles quebram afronta a Deus. Ouçam, irmãos, a lei do Senhor, ela não é como a lei dos homens, sujeita às nossas interpretações. Ela não é como a lei dos homens, sujeita a interpretações de tribunais. Ela não é como a lei dos homens, cujos advogados tentam achar brecha para se dar bem. Não há brechas na lei do Senhor. Ninguém argumentará contra Deus no final dos tempos e dirá: te peguei, Deus. O Senhor define o que é normal. O Senhor define o que é santo. A sua lei está estabelecida sobre os homens, e todos que afrontarem a lei do Senhor padecerão de juízo. É isso que o Salmo está ensinando. A lei do Senhor, meus irmãos, ela está posta sobre nós. Portanto, antes de nós pensarmos se nós conseguimos ver ou não o pecado em nós, precisamos perguntar ao Senhor, como o salmista: esquadrinha o meu coração e vê se há mal em mim, Senhor. Essa é a postura do crente, irmãos. Essa é a postura do crente. Submissão a esse rei, submissão a essa lei. Enquanto os homens se rebelam contra essa lei, os cristãos se submetem a essa lei, por amor e gratidão ao Senhor, não por força própria, mas por causa do sangue do Cordeiro, que cumpre essa lei e proclama o decreto de Deus, como nós vamos ver na pregação seguinte. Portanto, irmãos, não dá para fazer joguete com a lei do Senhor. Não dá para criar uma religião alternativa com a lei do Senhor. Não dá para fazer como o herege Marcião, um homem do primeiro século que pegou a Escritura, tirou o Antigo Testamento, pegou o Novo Testamento e tirou tudo o que ele achava que era um exagero, e então ele criou a sua própria Bíblia com algumas passagens do Novo Testamento. Você acha que isso alterou a lei de Deus? Você acha que isso alterou a santidade? Que isso alterou a revelação do Senhor? Alguns falam: que absurdo! Quem era esse homem? Mas ele está mais perto do nosso coração do que nós imaginamos, irmãos. Quando nós tentamos selecionar da palavra do Senhor o que nos agrada e criar o nosso próprio código de reger a nossa vida com algum jargão cristão, com algum jargão de piedade, mas não nos importando de fato para o domínio e a soberania do Senhor. O outro ponto importante, meus irmãos, é que Deus ele vai operar todo o seu plano por meio do seu Filho. Esse salmo nos ensina isso, portanto é um dos salmos mais importantes. Ele nos fala sobre o governo e o reino do Senhor. E ele diz: olha, Deus estabeleceu o seu Filho, ele vai operar todo o seu propósito por meio dele. Essa linguagem do Senhor como sendo o seu Filho, a quem ele entroniza, mas ao mesmo tempo sendo tão próximo e um com Deus, que é o próprio Deus regendo, nós só podemos ver plenamente quando nós entendemos que Deus se faz carne. Porque nós vemos o Deus Todo-Poderoso em Cristo, encarnando e, enquanto figura humana, assumindo o trono para poder reger as nações para a glória do Senhor, fazendo aquilo que Adão falhou, e por isso ele é o último Adão. Nós precisamos lembrar que esse Jesus Cristo, meus irmãos, ele é alguém gracioso, misericordioso, ao ponto de entregar a própria vida por pecadores, que ele é chamado de Cordeiro de Deus. Mas Apocalipse ele faz uma junção formidável dessa perspectiva de Cristo. Ele fala sobre a ira do Cordeiro. O Cordeiro é manso, é sacrificial. Mas agora nós vemos a ira do Cordeiro de Deus. Aquele que foi entregue para a salvação dos pecadores, cujos pecadores recusam a salvação, recusam o seu reino, recusam o seu governo, e ele então implanta o juízo do Senhor por meio do seu entronizamento sobre a terra. Essas passagens, irmãos, elas não são figurativas. Abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Essa é uma passagem muito adequada para poder esclarecer essa doutrina. 2 Tessalonicenses 1. Observem o que Paulo diz para os crentes para consolar os cristãos. Versículo 4. 2 Tessalonicenses,
1:4. É por isso que nós nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Então observem o argumento de Paulo. Olha, existe um reino pelo qual os crentes militam, e os crentes sofrem por esse reino, e os crentes padecem por esse reino, mas um dia o Senhor vai dar alívio para os crentes, e ele vai retribuir os ímpios. Quando? Vamos continuar a leitura. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Essa passagem é um resumo de tudo que nós estamos aprendendo aqui no Salmo. E ele diz que o Senhor vai trazer juízo sobre a terra. Não é um versículo ou outro, mas o próprio Cristo é revelado no Novo Testamento como sendo o Cordeiro sacrificial que executa o juízo do Senhor sobre as nações. Cumprindo então a profecia do Salmo 2, irmãos, e dos outros salmos. Agora existe algo aqui que é a nossa terceira meditação dessa noite. Observem que nós lemos diversas passagens sobre a ira do Cordeiro, sobre o Senhor dominando e executando o juízo sobre as nações, mas em todas elas os crentes estão resguardados. Nunca é um temor para o crente. No Salmo 7, Davi está pedindo que o Senhor venha trazer juízo. No Salmo 68, Davi está falando que Deus está pelejando pelo seu povo. E aqui, meus irmãos, em Tessalonicenses, está dizendo que enquanto o Senhor traz juízo sobre as nações, ele é glorificado nos seus santos. Ao mesmo tempo que nós vemos o Senhor com chama, banindo da face do Senhor, Paulo fala sobre esse sendo um momento de alívio para os crentes. Os crentes são aqueles que têm sede e fome de justiça e serão saciados. Portanto, enquanto nós vemos essas passagens sendo motivo de terror e de perturbação para os inimigos do Senhor, para o crente é um motivo de esperança, porque o crente, como diz Isaías, não chama o mal de bem e o bem de mal, tentando torcer a lei de Deus para o seu próprio interesse. O crente é aquele que ama a lei do Senhor e que odeia a impunidade e que sofre por ver o nome de Deus sendo blasfemado pelas nações e que, portanto, anseia e espera que o Senhor se manifeste do céu para acabar com a impunidade, para acabar com a injustiça, para acabar com o mal. O reino do Messias é a esperança dos cristãos de triunfo do Deus Todo-Poderoso e bom contra o mal, irmãos. Portanto, se você é um crente de fato, você tem passado por aflições. Se você é um crente de fato, você tem passado por perseguições. Você tem lutado contra Satanás, você tem lutado contra doenças, e você tem lutado contra muitos males nesse mundo. Mas Cristo triunfará sobre todos eles, com poder, com aquele poder que não pode ser evitado. Nenhuma injustiça permanecerá, nenhum mal ficará de pé. Quando o Senhor fala da sua fúria e utiliza imagens fortes, elas são imagens de esperança para o crente, porque mostra que o mal não irá ter possibilidade, nenhuma vantagem, nenhum escape. Ele vai ser totalmente esmagado pelo poder do Senhor. E o crente, então, que sente fome e sede de justiça, ele será saciado. Como é que você tem se relacionado com a palavra do Senhor? Você é alguém que quer ficar torcendo a palavra para o seu interesse, para aliviar a sua consciência, para ser um ansiolítico para você, para tentar abafar a voz de Deus? Ou será que a palavra do Senhor gera em você esperança de que Ele se manifeste para acabar com o mal?
A santidade do Senhor tem gerado em você fome e sede de justiça? Ou tem gerado em você a falsa esperança que você poderá barganhar alguma coisa com o Senhor para poder escapar do seu reto e justo juízo? Observem que em todos esses salmos e em todas as passagens que nós lemos, a boca do Senhor, Cristo milita contra a espada que sai da sua boca. Isso é uma simbologia para a palavra. Que o juízo virá contra aqueles que odeiam a Deus, demonstrando isso pela não obediência ao seu evangelho. É isso que 2 Tessalonicenses 1 diz. Portanto, a última meditação é essa. A sua submissão a Deus, ela é provada na prática pela submissão ao evangelho de Cristo. Muitos homens, irmãos, falam assim: a palavra do Senhor está acima de tudo para mim. As ordens do Senhor estão acima de tudo para mim. Muitos homens dizem: não, a palavra do Senhor é sagrada e santa. Mas qual é o homem que tem coragem de se apresentar de maneira diferente? Quem é o homem que você já viu chegando para você e dizendo: não, olha, eu desprezo a palavra de Deus? Os homens não falam isso, irmãos. Muitos deles falarão: eu amo a palavra do Senhor. Mas a prova disso é um coração submisso a ela, e não um coração de subversão à palavra de Deus. A nossa submissão ao Senhor, ela é provada pela nossa submissão à sua palavra, porque Deus não pode ser desassociado da sua voz. A palavra do Senhor é a voz do Deus que fala às nações para governá-las, as convida à restauração e à reconciliação. Mas em caso negativo, em caso dessa rebelião continuar, ele então os esmagará com a mesma palavra por meio do cetro de Cristo Jesus. Aonde você estará quando o grande rei se manifestar? De que lado você estará? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós possamos clamar e nos congratular com os justos, que receberão alívio por meio desse reino, e não juízo. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, graças nós te damos, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor, por utilizar imagens fortes na tua palavra para poder romper, Senhor Deus, com o nosso comodismo, Senhor Deus, e com a nossa consciência que tantas vezes se acomoda, Senhor Deus, tantas vezes se torna letárgica, Senhor Deus, indiferente para a tua palavra. Glória seja dada a ti. É magnífico ver, Senhor Deus, a tua sabedoria e o teu amor, Senhor Deus, em nos chocar com imagens fortes, Senhor. Te agradecemos por isso. Que aquilo que nós lemos hoje teste o nosso coração, prove o nosso coração para saber se de fato nós somos teus amigos, porque nós estamos em Cristo e redimidos por Ele, porque nós beijamos o Filho, nos submetemos a Ele antes que a ira viesse, ou se nós temos nos unidos aos reis da terra que se levantam contra ti, Senhor. Prova o nosso coração nesta noite. Prova, Senhor Deus, e isso é prático, não é subjetivo, Senhor. Isso é prático, Senhor. Isso é demonstrado pela submissão à tua palavra, às tuas ordens, à tua lei. Tu que governa as nações por meio da tua lei, Senhor. Nós possamos observar isso. E se recebemos o testemunho, Senhor, de que em Cristo estamos, que possamos ansiar e clamar. Assim, Senhor Deus, como acaba o Apocalipse, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas esse grito, esse clamor, essa súplica pelo retorno do teu Filho, Senhor, não é dado por aqueles que estão apegados a este mundo e que, na verdade, têm alguma esperança, Senhor, de que o teu juízo não venha, que o teu reino não seja estabelecido e que teu Filho, Senhor Deus, não reine sobre as nações. Portanto, prova os corações nesta noite, prova os anseios, nos leva a refletir o que é que nós temos clamado, se contra ti ou Maranata, vem, Senhor Jesus. O que nós pedimos em Cristo e te agradecemos, Senhor. Amém.